Agora vou na versão da King James atualizada. A gente vai ler do verso 1 ao 4. Porque aqui agora a gente vai falar da formação de uma igreja. Paulo, junto com Silas, está envolvido em ir para fazer missão. E fazer missão é anunciar o evangelho do Senhor a outros lugares que ainda não conhecem, mas que precisam conhecer o evangelho que transforma, o evangelho que é poder, ao qual nós temos falado, já batido na tecla algumas vezes durante esse ano, conforme o texto de Romanos diz. Esse evangelho ao qual Paulo vai anunciar que é a boa nova, porque é a boa nova de Deus. É a boa nova que muda e que pode transformar. Então agora nós vamos ver esse evangelho alcançando uma cidade aonde é uma cidade idólatra, Tessalônica. Uma cidade que era considerada uma das capitais romanas ali da região, e ali é onde existia muita idolatria. Região da província dos gregos. Então a gente já sabe que os gregos, adoração também a muitos ídolos, né? Lembramos lá da Acrópole, lá onde Paulo fala, né? Olha, vocês adoram a vários deuses aqui, mas aqui vocês estão falando de um Deus desconhecido. Esse é o Deus ao qual eu venho anunciar. Então nós estamos agora falando de uma igreja que vai sendo construída, e ela é construída, falando dessa unidade ao qual eu estou falando, debaixo de muita luta e aflição, mas com duas coisas importantes: na dependência do Senhor e na ousadia da pregação do evangelho, que é poder para transformar. Então o texto de Atos, no capítulo 1, capítulo 17, do verso 1 ao 4, diz assim: E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos, e proclamava: Este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Olha que interessante. Paulo chega a Tessalônica junto com Silas e passa a pregar inicialmente o evangelho nas sinagogas. Sinagoga, local de encontro dos judeus, onde os judeus se reuniam somente aos sábados. 3 sábados, Paulo vai lá e ele fala sobre o quê? Sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E ele fala que Jesus é o Messias. Paulo está anunciando o evangelho. E ele prega e vai anunciando o evangelho e falando desse evangelho. E a palavra vai mostrar que durante 3 sábados Paulo se dedica a esse trabalho de evangelizar, de anunciar a missão ao qual ele foi chamado.
e ele proclama, e ele fala: este Jesus que vos anuncio é o Messias. E qual o resultado disso? O resultado aonde você vai num lugar, ou vai num beco, vai numa região, sabe que tem um domínio de alguém ou de alguma coisa, mas você sabe o que você carrega. O que eu e vocês carregamos. O que você carrega, Jesus? Hein, irmão? Hein, irmã? O que você carrega? Você carrega o seu nome? Eu carrego o Fábio. Eu carrego a minha família. Eu carrego o nome. Eu carrego toda a estrutura da minha família. Mas você nasceu de novo, não nasceu? Você nasceu de novo? Então o que você carrega? O que você carrega? O que te fez ser quem você é hoje? Por que você tem uma nova vida? Então o que você carrega? Você carrega a mesma mensagem que te transformou e que te fez nascer de novo. Você carrega a mensagem de Jesus, não é isso? E carregar a mensagem de Jesus é aonde eu estiver, eu sei que eu tenho a mensagem de Cristo para compartilhar. Eu tenho a novidade de vida para transmitir, porque essa novidade me alcançou. Paulo, junto com Silas e outros irmãos, está lá, na região da Tessalônica, uma região que tinha judeus, mas era, vamos colocar assim, 90% eram gregos. Não conheciam o Evangelho. Não sabiam dessa novidade. Paulo vai na sinagoga, por 3 sábados ele prega sobre aquilo que está no DNA dele agora. A mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele é o Cristo. Os judeus ouvem. Alguns judeus, o verso 4 diz, não é verdade? Alguns judeus creram. Mas olha que interessante como essa igreja está nascendo em Tessalônica. Alguns judeus creram. Só que ela diz também que alguns judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. Mas uma multidão de gregos, obedientes a Deus, e diversas senhoras da alta sociedade local, também se uniu. Creram. Nasceu a igreja. Uma igreja que não é de judeus. Uma igreja que não é de homens somente, uma igreja que não é de gregos, mas é de todo aquele que creu na mensagem da cruz, creu na mensagem do Evangelho de Jesus. O Evangelho transformou corações, o Evangelho alcançou vidas, mulheres poderosas. A palavra diz que eram da alta sociedade, mas que estavam sedentas. E uma coisa que eu quero colocar aqui de interrogação para vocês. Gente, não é a Mônica, não é o Guilherme quem vai escolher a igreja que vai servir. É o Senhor quem escolhe você para servir a igreja. É Ele que te une. Porque haviam mulheres, gregos e judeus, e o Senhor une esses para formar uma igreja, que se chama a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. O Senhor olha e pega os eleitos dele, ao qual eu não sei, você não sabe, mas ele os chama para um propósito. E não é o propósito, eu me dou bem com o Jonathan, faz parte aqui do meu grupinho, eu gosto, a gente se identifica super bem, né?
A gente gosta das mesmas vestes e tal, e beleza, ou eu vou me unir com o Murilo, a gente tem o mesmo tipo de vibe e pensamento, a gente gosta dos mesmos animes e tal. Estou aqui conjecturando, tá, gente? Mas a gente vai indo por associação. E aí começamos a formar uma igreja por conveniência. Essa é a igreja de Cristo? Mas aí quando a gente entende por aquilo que nós somos chamados, essa igreja ao qual o evangelho é pregado e ele entra profundamente, enraiza em nós e entra de uma forma que nos levanta e fala: opa, fui eu que te chamei, eu que te chamei para essa boa obra. E aí você começa a entender aquilo que você precisa servir. E aí você olha para o Jonathan não tem as mesmas maneiras que eu tenho de pensar ou agir, mas ele tem o mesmo fundamento que eu tenho. Ele tem o evangelho de transformação de Cristo, e é isso que nos une, e é isso que nos faz obedecer e servir uns aos outros, mesmo sendo falhos, mesmo estando ainda num processo de transformação, de santificação que o Senhor está fazendo em nós. E aí a gente aprende a se amar e se relacionar e se respeitar, porque estamos seguindo o mesmo alvo em Cristo, fazendo missão. Silas e Paulo estavam fazendo missão, porque o chamado que eles tinham era anunciar o evangelho. E eles anunciaram a judeus, anunciaram a gregos, anunciaram as mulheres. Quem o Senhor colheu? Quem ouviu e creu? Quem o Senhor chamou? E aquelas pessoas passaram a fazer parte de uma igreja, ao qual o Senhor começou a olhar e falou: quão bom e agradável são que esses irmãos, eles começam a se chamar irmãos, judeus com gregos se chamando irmãos. Gente, não dá, judeu não queria se associar com ninguém, mas a mensagem de Cristo mudou o coração e a convicção de enxergar aquilo. Não era mais questão de cor, de raça, de poder, de status. Mulheres que tinham poder de status financeiro, mas estavam ali porque agora elas pertenciam ao Senhor. Cada um tinha um chamado para servir. E eles faziam aquilo com alegria. Mas será que tinha embate? Essa igreja é conhecida por uma perseguição séria ao qual ocorreu nela, e ao qual eles tinham que perseverar. Aonde? No braço? Na confiança? Ou olhar pela fé e confiar no evangelho do Senhor? Porque o evangelho é poder para salvar. A dependência era única e exclusiva no Senhor. Isso era maravilhoso. Então, nós vamos para o texto de 1 Tessalonicenses. E aí a gente vai ver nesse texto, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da onde? Da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que parte poderosa esse verso, gente.
Que parte poderosa esse verso que Paulo fala. Ele começa dizendo: sempre eu agradeço a Deus por vós. Ou seja, uma igreja que está sempre em oração. Um líder que está em oração, intercedendo. Amados irmãos, igreja, precisamos nos lembrar de orar uns pelos outros. Precisamos sempre nos lembrar de orar pela liderança. E liderança eu não digo apenas pastores, mas aqueles que estão à frente de ministérios. Precisamos sempre nos lembrar que é o Senhor quem nos sustenta. E nós como igreja intercedendo, orando uns pelos outros. Não deixe de exercer isso. Não deixe de fazer isso como igreja. Paulo nos dá o exemplo, e ele fala no 3, recordamo-nos constantemente, na presença de nosso Deus e Pai, do vosso trabalho. Qual trabalho? O trabalho dos irmãos, o trabalho dessa igreja. Que igreja foi essa? Uma igreja formada por judeu, grego e mulheres. Eu me recordo do trabalho desses irmãos que foi formado, dessa igreja de Tessalônica, que foi formada diante de algo que seria assim, poxa, como eu vou imaginar isso? Mas aconteceu. Uma igreja formada por judeus, uma igreja formada por gregos, uma igreja formada por mulheres. E ele diz, do vosso trabalho que resultou da onde? De uma fé operosa. Uma fé que foi operosa aonde? Através de um amor fraternal abnegado. Amor fraternal. Paulo, ele menciona esse amor diante das circunstâncias de como foi formada essa igreja, gente. Um amor fraternal, ou seja, houve uma transformação convicta desses irmãos. Houve algo que o Senhor operou nesses irmãos de maneira que eles aprenderam a olhar para esses irmãos verdadeiramente, não como raça, não como judeus ou como qualquer outro título, mas como irmãos em fé, em amor. Que transformação poderosa! E Paulo menciona isso com grande alegria, e ele diz: e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que vocês foram eleitos realmente por Ele. Não foi por escolha de vocês, o Senhor escolheu cada um de vocês para serem esta igreja ao qual foi levantada. Que igreja linda! Que raiz iniciada importante para uma igreja. Não é conveniência. Não é conveniência, é poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que transforma. E aí ele continua. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de quê? Mas foi igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Então, Paulo faz a menção de que esse evangelho não chegou só por meio de palavras, mas foi com poder. Esse poder foi que transformou e que fez com que essa igreja permanecesse firme, firmada, coesa, convicta, com uma fé poderosa, abandonando todos os tipos de visões e pensamentos, olhando somente para Cristo. É isso ao qual nós somos chamados, amados, olhar somente para Cristo. E ele continua: de fato vos tornastes, verso 6, tá? De fato vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar do quê? Muito sofrimento. Essa igreja foi levantada debaixo de tranquilidade? Paulo pregou por 3 sábados aí, eles ouviram, vamos nos unir. Não. Se você ler o texto de Atos 17, você vai ver que houve um grande levante. Um levante onde outros judeus
não creram nesse evangelho e começaram a ver aquele movimento e foi uma perseguição em cima dessa igreja. E aí a pergunta é: onde está fundamentada a sua fé? Se houvesse uma perseguição hoje sobre isso, sobre a sua fé, como que você estaria? Você estaria realmente encarando essa situação de frente e falando: opa, eu sei, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou juntamente com outros irmãos aqui, ao qual eu nem tenho muito conhecimento, mas o Senhor nos uniu com um propósito. E o Senhor nos chamou para ser igreja aqui. O Senhor nos chamou para fazer algo aqui. Então, como estávamos falando mais cedo, não, mas é melhor que primeiro eu vá enterrar o meu pai, é melhor que primeiro eu vá deixar as coisas na minha casa tudo certinho, aí depois eu posso servir. Né? Porque Deus também, Ele quer que a minha casa esteja direitinha, né? Esteja tudo bonitinho, né? Então, assim, enquanto as coisas não estiverem certinhas, né? Aí não dá para me servir, né? Aí é esse tipo de chamado. Foi assim que o Senhor Jesus, quando foi à cruz, Ele olhou para você na cruz e te viu dessa forma? Não. O preço que foi pago na cruz, ele não foi assim. Ele foi feito um alto preço e pronto. Agora, se você creu, você tomou posse daquilo, porque já aconteceu. Agora, se você ainda vive nessa montanha russa de emoções, aí você está oscilando, acha, mas agora eu acho que dá, não, agora não dá. E aí você vive uma fé que é uma fé baseada em emoções e não uma fé convicta naquilo que Jesus realmente fez na sua vida. Então, para você tanto fez quanto tanto faz. Perdão, amados, mas é isso. Para você tanto fez quanto tanto faz, realmente estar convicto daquilo que o Senhor te chamou. Sabe por quê? As suas ações falam. As suas ações vão falar. Você não precisa falar para mim, nem eu preciso falar para vocês. A minha ação vai falar como que está a minha fé em Cristo, e a sua ação vai falar como está o seu posicionamento em Cristo com relação ao Evangelho. A sua forma de agir vai mostrar como você prioriza a sua vida no Evangelho. E essa é a realidade. É a realidade que nos prova, que nos confronta. Porque uma igreja que é formada debaixo de muito sofrimento, ao qual Paulo está mencionando aqui, de perseguição, é porque se abre mão das próprias vontades, porque entendeu qual é o amor de Cristo, e o amor que foi alcançado na sua vida de Cristo, para que você fale: não, vale a pena. Eu já sei qual é a ordem de prioridade das coisas. Porque se a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, por que as coisas estão invertidas hoje ainda? Por que a gente tem que sempre estar mencionando isso? Porque a gente tende a sempre inverter isso. Porque a gente tende a sempre colocar em primeiro lugar primeiro as nossas coisas. Só que a gente esquece que quem dá é Deus. E quem tira também vai ser Ele. E quando tirar, você vai culpar. Quando tirar, você vai reclamar. Quando tirar, você vai falar: porque Deus não me abençoa, porque Deus fez isso comigo, por que está acontecendo isso? A gente tem um tempo de misericórdia e graça que a gente não sabe usufruir disso. E viver aquilo que realmente Deus tem nos dado. Agora, quando chega a conta das coisas, aí o negócio pega. E eu não tenho como não deixar de falar isso, gente. Porque a igreja, ela foi chamada por um propósito. Nós fomos chamados por eleição. O Senhor já nos chamou antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu. Privilégio. Mas a gente negligencia tanta coisa.
Tanta guerra acontecendo, né, gente? Umas coisas acontecendo feias lá do outro lado do mundo, né? Aqui está aumentando o combustível, aqui é o que está afetando a gente reclama. Mas você parou para pensar quantas mortes estão acontecendo lá do outro lado? Mas a gente está preocupado com o aumento de preço, porque é isso que vai afetar a gente no final das contas. A igreja está lembrando de orar por isso? Não, bem feito. Tem mais é que morrer mesmo. Oxe, é o Trump mesmo que tem que fazer isso aí para acontecer. E a gente fica querendo ser juízes dessas coisas ou falar qual é o caminho certo que está acontecendo. A igreja foi chamada para orar, gente. Igreja foi chamada para interceder. Igreja é aquela que foi chamada para anunciar a paz, o evangelho de Cristo. E nas nossas reuniões, como hoje, a gente é chamado para refletir sobre o evangelho e o impacto que ele tem sobre as nossas vidas. A gente é chamado para nos fortalecer nele e na força do poder dele. Mas a gente está preocupado com a economia, claro. Mas a gente está preocupado com tantas outras coisas. Mas as consequências de que uma guerra vai trazer, além da economia, claro que vai mexer no bolso, mas as consequências de dores, as consequências de ódio, as consequências de destruição que vai acontecendo na terra, é algo que a igreja deveria se preocupar mais. Porque isso sim vai afetar diretamente o mundo como um todo. Isso sim pode afetar a geração dos seus filhos, dos meus filhos, se não afetar a minha diretamente. A igreja foi chamada para orar, mas a gente não quer essa simplicidade, é difícil demais. A gente não quer isso porque é tão distante, eu não sei nem se Deus está ouvindo minha oração, não sei nem se Deus está fazendo. Eu não vou orar porque a Mônica está orando. Então, eu sei que alguém está orando. E a gente esquece. Espera aí, cara, você foi eleito. Quando Jesus morreu na cruz, e você foi junto, foi o Fábio que foi junto. E se eu fui salvo, então foi eu que fui salvo. Então, a dívida que eu tinha, quem pagou foi o Senhor por mim. Então, a coisa é pessoal, o relacionamento é pessoal, não é transferível para outro. Ou seja, eu tenho também algo com o Senhor, eu tenho também um propósito com o Senhor. Então, a igreja, ela foi chamada para algo e ela vai passar por dores, por sofrimentos, mas para fazer o quê? Para continuar seguindo a direção ao qual foi chamada na raiz da pregação. Jesus Cristo. Anunciando Jesus. Mencionando a palavra. Mostrando o caminho. Declarando o poder que o Evangelho tem. Por meio da cruz. Por meio de Jesus. Sua morte e ressurreição. E assim a gente para de ficar olhando para os lados e começa a olhar para nós mesmos. E olhar para o nosso relacionamento, para a nossa vida. Verso 6. De fato vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eu falei até mais cedo, gente. A gente aponta tantos erros da igreja, né? A gente vê tanta coisa feia acontecendo, né? Desvios de lideranças, né? Pastores que poderiam ser referência, mas acabam se desviando em alguma coisa ou outra, ou errando. Teologias equivocadas. A gente sabe disso tudo e a gente acaba apontando, mas e o nosso papel como igreja? Além de ficar olhando para isso aí,
é seguir, é olhar para afirmar algo que realmente possa fortalecer a vida da congregação local e assim ajudar para com que outros possam também olhar o mesmo caminho. Por isso, é mais fácil pregarmos na simplicidade do Evangelho do que trazer coisas que nem faz parte de nós aqui e nem precisa. Mas é uma tendência que está acontecendo no momento, então a gente tem que falar disso. Está acontecendo no ambiente dessa comunidade? Então continua falando do Evangelho de Cristo, continua pregando, é isso que ela precisa. A igreja precisa se fortalecer cada vez mais nisso. Estava conversando com o Elton falou algo ontem de manhã que reforça isso. É importante inculcar a palavra, continuar inculcando. Sabe por quê? Muitas vezes a gente carrega sofismas, sabe? Pensamentos, formas de pensamento padrão, e que você está aqui, você está ouvindo, mas parece que não entrou tudo, porque chegou até um ponto, até que chega um momento que o Espírito Santo vai e aquela forma de pensamento, aquele sofisma é quebrado. Porque eu preguei? Não, pelo poder do Evangelho. Mas a insistência, a perseverança em pregar a palavra genuinamente como ela precisa ser pregada. A importância da igreja se reunir e continuar orando. E às vezes a gente tem feito isso tão pouco, né? Eu tenho falado isso. Vamos continuar na simplicidade, vamos orar, vamos nos reunir para orar. Vamos fazer mais isso juntos. Vamos buscar estar mais envolvidos em oração, intercedendo. Vamos orar pelas necessidades uns dos outros, mas vamos buscar em adoração ao Senhor. Vamos buscar nos reunir mais vezes. Porque quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Mas com qual união? A união que agrada o Senhor. Com esse propósito. Não é verdade? Essa união. Então a pergunta que eu faço para mim é: Senhor, mas qual união eu tenho que estar? A união que agrada ao Senhor, a união que agrada ao meu Pai, a união que faz com que eu possa servir ao meu irmão e a gente vai se servindo uns aos outros, consolando uns aos outros, exortando uns aos outros, mas vem dessa igreja sendo saudável, edificada, se fortalecendo e crescendo na palavra, crescendo em Cristo. Porque aí a gente entende quanto foi pago por ela na cruz, quanto foi derramado por ela. O verso 7, dessa forma vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, ou seja, nas regiões ali vizinhas, porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé. Novamente, gente, olha como é importante o ato. O ato não é de forçar, é fé. É o andar na fé. Fé firmada onde? Em Cristo. Fé firmada onde? Naquilo que ouvimos. Então, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Então essa igreja saudável, essa igreja que entendeu essa unidade, e que aonde está anunciando isso de uma maneira em que não precise mais acrescentar nada. Essa igreja já entendeu, ela já está agindo dessa forma, porque há uma convicção de fé. Não há confusões na mente. E hoje é fácil isso. A gente tem tanta pregação no YouTube, né? E é aquilo, né? Hoje a gente pode selecionar o que ouvir, né? O que assistir, né? Então, eu mesmo fiz isso a semana passada, não foi essa. Aí eu falei, puxa, eu queria uma pregação sobre oração. Aí você puxa uma lista, né? Aí você começa a selecionar. E aí, dali você começa, essa aqui sim, essa aqui não. Tem essa ferramenta, isso é bom, mas ao mesmo tempo te faz ficar
tão focado nisso que você deixa de fazer aquilo que você precisa, porque se você está buscando isso, é para te ajudar a algo, mas você não pode só beber disso. Da onde você precisa beber? Da palavra. Da onde você precisa beber? Da sua própria ação de orar. Porque se eu ouço uma pregação sobre oração e eu não oro, que efeito tem? Precisa de uma ação. Não é? E aí a pergunta é, igreja, como que você tem orado? Você tem orado? Você tem se dedicado a esse propósito de oração, de orar, de acreditar naquilo que o Senhor já deu a você como chamado, como igreja? Porque, olha, o Senhor não nos uniu por uma conveniência aqui. O Senhor nos uniu com um propósito. Eu, como pastor, eu converso com os irmãos, eu ouço, e eu procuro sempre identificar isso em vocês quando eu converso. Porque eu vejo que tem propósito para que a gente possa servir uns aos outros juntos e falar, nossa, a Maiara fazendo isso, nossa, ela pode fazer isso e ajudar aqui. Maísa, ela pode, nossa, e aqui, aí a gente vai buscando servir junto uns aos outros, mas não só aqui dentro, mas também fora. E aí a gente vai buscando ser essa comunidade que vai sendo saudável, se fortalecendo. E nas nossas reuniões aqui, buscar orar, buscar crescer juntos na palavra, que é tão edificante, tão importante, né? Que bom, os meninos estão lá no som, estão fazendo um trabalho, servindo também, e tem muito mais a fazer. Que bom, mas é bom a gente não esquecer dessa centralidade. Por que estamos aqui? Por que você está aqui? Porque o Senhor pagou alto preço por você. Porque o Evangelho chegou até você, porque você foi eleito por Ele. Ele te chamou. E é por isso que você está aqui. Você não está aqui, eu quero estar aqui. Ok, mas é porque o Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. É porque Ele te pagou, Ele pagou um alto preço pela dívida que você tinha. E que você não podia pagar, mas Ele pagou. Amém? Quero orar com vocês. Quero dedicar um tempo aqui de oração. Pai Santo, nessa manhã nós estamos meditando na Tua Palavra e ouvindo, Senhor, o Evangelho, vendo o nascimento da igreja de Tessalônica, uma igreja que foi forjada por uma convicção de anunciar aonde ninguém ia, aonde onde estava tudo correndo como normalidade, mas que Deus tinha um propósito, Deus tinha algo para fazer, Deus impactaria em vidas, que ouvindo a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem de sua morte e ressurreição, pela primeira vez, pela segunda e pela terceira, entenderiam que algo em seu ser estaria sendo preenchido, e em seu espírito uma convicção de que a mensagem de Paulo era a verdade. Porque o Espírito do Senhor testificava naqueles espíritos, naquelas vidas, que aquela palavra era verdade e que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Salvador. Jesus era Cristo. Jesus era o Messias.
E aquelas vidas foram impactadas pela mensagem do Evangelho. E receberam a Cristo. E aquela comunidade de judeus, de gregos, de mulheres, se reuniu e virou uma igreja. Se tornou uma igreja, uma reunião de pessoas, eclesia, para passar a adorar e louvar o nome de Jesus, carregando a mensagem da cruz. Senhor, aqui estão pessoas nessa manhã, Guilherme, Jonathan, Miguel, Laura, Maiara, Mônica, eu, Douglas, Vigilato, Elson, minha mãe, Rafael, a mãe do Rafa, Sabrina, Sandra, Elton, Maísa, Isaac, Murilo, Jefferson, Adriano. Quantas vidas, ó Deus, o Senhor impactou com a mensagem do Evangelho. Muitos aqui se viam perdidos, muitos aqui estavam em situações de desesperança. E alguém anunciou a mensagem da cruz. Alguém anunciou essa mensagem poderosa. Muitos estavam andando em caminhos tortuosos, em plena destruição, alguns até a caminhos já de morte certa, de declaração mesmo, de juramento de morte. Mas o Senhor os elegeu, o Senhor os escolheu, o Senhor na cruz pagou alto preço, um preço que foi derramado, aonde não havia esperança, o Senhor trouxe, o Senhor os chamou, e disse: são meus. Essa foi a mensagem que Paulo anunciou, essa foi a mensagem que o Senhor deu a Paulo e deu a tantos hoje, nos dias de hoje, que chegou ao coração de muitos aqui, chegou a nós. Então, Senhor, a nossa gratidão porque, ó Deus, a Tua palavra nos alcançou, a nossa gratidão, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para ser igreja, e não é igreja apenas com o nome Casa dos Filhos, mas é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que foi chamada para anunciar o Senhor Jesus, a igreja que foi chamada para anunciar o Evangelho das boas novas, o Evangelho da cruz, o Evangelho da verdade, o Evangelho do impacto, o Evangelho do poder de Deus, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da morte, o Evangelho do poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, ó Deus, aqui está essa igreja que tem um chamado para orar, igreja que tem um chamado para anunciar, igreja que precisa abrir mão das suas próprias convicções, das suas próprias vontades, para servir aquele que nos chamou. Senhor, nós estamos aqui para servir a Ti, Jesus. Estamos aqui, Senhor, para anunciar, para viver a Tua vontade e não a nossa. Estamos aqui porque essa igreja também passou por perseguições pessoais, lutas pessoais, dificuldades, para entender e reconhecer que é Cristo quem é o cabeça, para entender que estamos vivendo um processo até que Cristo seja formado em nós. Por isso, sustenta-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, tira de nós sofismas, tira de nós, ó Deus, confusões de pensamento, tira de nós, ó Deus, dúvidas sobre quem somos, aonde estamos,
e coloque em nós simplesmente o desejo de servir e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, para que eu possa servir ao Senhor da maneira como o Senhor lhe apraz. Eu quero servir, Senhor, eu quero segui-lo, Senhor, eu quero continuar firmado, porque Tu és a minha rocha, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu libertador. E hoje eu tenho a vida em Cristo, e nela eu permaneço, porque o Senhor assim me sustenta. Conduza-nos, Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor, direciona-nos para andar como uma igreja que reconhece o preço que foi pago na cruz, uma igreja que aprendeu a servir ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo chamado, obrigado por nos lembrar que temos que andar pela fé, porque foi pela fé que o Senhor fez, não foi pelas obras. Assim oramos, em nome de Jesus, amém.